Estamos em Josué, capítulo 10. Nós estamos agora na segunda parte desse capítulo. Não vou ler o capítulo todo, queridos irmãos. Mas antes da leitura, nós precisamos resgatar alguns pontos que já estamos falando nesse estudo, nessa compreensão do livro de Josué. O livro de Josué, ele nos conta agora a trajetória do povo de Israel na conquista da terra prometida. Essa terra que foi prometida por Deus para Abraão e depois para todo o povo de Israel. E essa terra que foi prometida, Moisés, então, ao sair do Egito com o povo, ao sair do Egito, resgatando o povo da escravidão, eles caminharam por 40 anos no deserto, e a caminhada inicial, que foi prevista para 3 meses e já chegarem em Israel, isso foi adiado, porque esse povo, no meio do caminho, ele pecou, eles abandonaram a Deus, eles fizeram um bezerro de ouro, adoraram um bezerro de ouro, e depois eles se voltaram contra Deus e contra a liderança de Moisés. E assim Deus puniu Israel. Puniu até o ponto de que o que Deus disse a eles: nenhum de vocês entrará na terra prometida. Nós vemos no Antigo Testamento, com uma clareza inquestionável, a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela precisa ser compreendida para os nossos dias, porque muitos de nós crescemos e aprendemos que Deus é, o que, irmãos? Deus é, fala com fé, Deus é amor, ou Deus é bom, ou Deus é fiel. Então a gente sempre está colocando as coisas em direção a Deus. Nós sempre estamos olhando para Deus e queremos as ações de Deus para as nossas vidas. E muito desse evangelho que é colocado não é o evangelho da palavra de Deus. Mas pastor, o senhor está falando que Deus não é amor? Deus é amor. O senhor está falando que Deus não é bom? Deus é bom. O senhor está falando que Deus não é fiel? Deus é fiel. Mas a questão não é o caráter de Deus. O problema sempre não está com Deus. O problema sempre está em nós, homens e mulheres. Que lá no Gênesis, quando tínhamos de tudo, o homem desobedeceu a Deus. E às vezes a gente pensa: nossa, se Deus me desse R$1 milhão, se Deus me desse tal situação, eu ficaria muito bem e ajudaria muito mais a obra. Mas hoje pela manhã nós vimos que se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. E se você for fiel no pouco, Deus vai te dar recompensas ainda mais, e atividades muito maiores que as coisas terrenas e passageiras e transitórias dessa vida. Agora, no Antigo Testamento, nós vemos com clareza: Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. E a justiça de Deus, ela vai se evidenciando na nação de Israel, quando nenhum dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb, vão adentrar e estão adentrando na terra prometida, porque eles dois foram fiéis no testemunho que eles deram. Quando eles foram enviados pelos espias para ver a terra, e eles olharam e viram que aquele local era o local abençoado por Deus, era o local que Deus tinha para eles. Os outros 10 que vieram deram um testemunho de infidelidade, falaram, tentaram desanimar o povo, e o povo caiu na incredulidade, caindo na incredulidade,
se afastaram de Deus, desobedeceram a Deus, o povo que tinha recebido o maná do céu, o povo que tinha visto a água, o povo que estava sendo cuidado para que nem as suas roupas se desgastassem, o povo que estava sendo cuidado à noite com labaredas de fogo e durante o dia com uma nuvem que não deixasse eles se queimarem expostos ao sol. Esse povo fica infiel e esse povo fica no meio do caminho. Essa descendência, então, do povo de Israel, está entrando, está conquistando a terra prometida do Senhor. Eles já conquistaram Jericó, conquistaram Gilgal, conquistaram Ai, como nós vimos, e nós vimos domingo passado que os Gebionitas, eles fizeram um acordo de uma maneira que os israelitas fizeram um acordo perante Deus, e então Josué diz, porque nós fizemos o acordo perante Deus, nós vamos honrar então esse acordo que fizemos diante do Senhor. Nós vimos semana passada então, que alguns povos dali da Palestina resolvem então atacar os Gebionitas. E eles, ao atacarem os Gebionitas, então eles acham que Israel não vai intervir. Os Gebionitas chamam o povo de Israel e agora o povo de Israel então vai defender os Gebionitas. E o que ocorre, queridos irmãos? O sol para. Eles tiveram um tempo de cumprir com toda a justiça de Deus. É a primeira vez na história que Deus está cumprindo com a sua justiça? Não. Nós temos outros momentos em que Deus cumpre a sua justiça. Ele cumpre a sua justiça quando ele expulsa Adão e Eva e seus filhos do jardim do Éden. É um cumprimento. Deus cumpre a sua justiça quando ele destrói a terra com a água no período de Noé. Deus mostra de uma maneira ainda muito mais cabal a sua justiça quando ocorre a destruição de Sodoma e Gomorra. E agora, como nós estamos estudando e entendendo isso, que o desafio de Josué é compreendermos o que significa essa vida com Deus, o que significa viver com Deus. Nós já passamos por alguns textos difíceis, mas esse texto, se você ler, você vai ficar meio chocado, porque você vai ver um genocídio. Não é a primeira vez que o povo de Israel vai matar também homens, mulheres e crianças. Isso é duro. Muitas pessoas questionam então ao Deus ao qual nós adoramos, porque não conseguem compreender a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos mostra com clareza Deus sendo amor, mas Deus também sendo justiça. E o que eu e você precisamos entender aqui nesta noite, a justiça de Deus, ela é realizada porque o homem peca e se distancia de Deus. A justiça de Deus, ela é executada porque o homem peca e se distancia de Deus. Não esqueça disso na sua vida. O Senhor realiza a sua justiça quando o homem peca, vira as costas para Deus e Deus manifesta a sua justiça. Nós vamos ver, lá nos livros de Salmos, nós vamos ver que Davi, ele vai nos dizer que Deus realiza a sua justiça nos ímpios, nos injustos. Ele vai pedir que Deus também elimine o iníquo da terra. Porque aqui no Antigo Testamento nós estamos compreendendo que o povo de Israel aqui não é o povo ao qual Deus os chamou para serem uma nação exclusiva a Deus. Então é um povo que está se formando.
E no meio dessa formação deste povo, não vamos esquecer, nós estamos vivendo numa antiguidade, e no período da antiguidade, os homens tinham que defender as suas famílias, os homens tinham que defender as suas propriedades, os homens tinham que defender, inclusive, a sua terra e também a sua pátria. Está ocorrendo isso, a formação desta nação. Vamos ver agora a primeira parte da narrativa que é importante que eu e você possamos entender. A partir do verso 16. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não os se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Essa expressão, ela vai aparecer 7 vezes daqui para frente. O Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Observe então. Esses 5 reis que se formaram, eles foram enfrentar os Gebionitas porque eles acharam o seguinte: a nação de Israel não vai defendê-los, e nós vamos conquistar eles, e derrubando eles, nós vamos derrubar Israel. Nós estamos aqui no meio de um conflito militar, aonde existe uma estratégia do outro lado, são 5 nações tentando então destruir também a nação de Israel. Por quê? Porque eles já ouviram, o Deus de Israel está dando uma vitória cabal a esse povo. O Deus de Israel deu a vitória a eles lá em Jericó, derrubando as cidades fortificadas. O Deus de Israel deu a vitória a eles lá em Ai, quando todos foram mortos. Dá para você entender? Estão no meio de uma batalha. Não esqueça essa informação. De uma batalha militar. É mais ou menos o que ocorre até hoje na Palestina. Tá certo? Então, disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos, é isso que o Senhor fará com todos os seus inimigos que vocês tiverem que combater. É isso que o Senhor fará com todos os seus inimigos. E assim tem sido ao longo de toda a história da humanidade. Deus não deixa impune o iníquo, Deus não deixa impune o ímpio, Deus não deixa impune aqueles que praticam o mal. Guarda isso na tua vida, quando você se sentir perseguido, quando você se sentir atacado e você se sentir abandonado, saiba que o Senhor, Ele traz a sua justiça no tempo certo, no momento certo. Ele faz a sua justiça. Continuemos então a leitura aqui. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde havia se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez
com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Vamos compreender aqui o que essa palavra quer nos dizer. Para isso, nós precisamos voltar lá em Êxodo. Êxodo capítulo 34, Deus dá a ordem a Josué então. Josué, você vai chegar lá e você vai conquistar toda aquela região. E toda aquela região, você ao conquistar, você precisa entender, você não pode se misturar com os amorreus, você não pode se misturar com os ninivitas, você não pode se misturar com os filisteus, você não pode se misturar com este povo, porque este povo, o que este povo praticava? Segundo a arqueologia, esse povo era o povo mais cruel que existia na face da terra. Esse povo, eles comiam o primeiro filho. Esse povo, quando eles queriam ter o outro filho, eles faziam sacrifícios, orgias, para que assim a mulher pudesse ser fecundada. Esse povo, eles adoravam todos os tipos de deuses, e principalmente, esse povo já desenvolvia o satanismo, o bruxismo, magia negra, tudo que você imaginar, esse povo praticava. Por isso que Deus quer exterminá-los. Por isso que Deus dá a ordem para exterminá-los. Por isso que Deus dá a ordem, porque Deus está mostrando o seguinte: tem um tempo em que Deus vai deixando as coisas acontecerem pela sua bondosa mão misericordiosa, mas chega um momento em que Deus executa a sua justiça. Lembram hoje de manhã quando eu disse para os irmãos que a única pessoa que eu temo na face da terra não são homens, não são pessoas, não são estruturas políticas, nada. Eu não temo potestades e principados, eu não temo nada dessas coisas. O único que eu temo é Deus, porque Deus, Ele pratica a sua justiça. Não adianta nós acharmos que podemos viver na injustiça e nós não vamos um dia acertar as nossas contas com Deus. Mas pastor, nós estamos na graça. Calma, irmão, a gente vai chegar na graça. A gente vai chegar na graça. Mas antes de chegar na graça, porque a gente quer muito o Deus amor, o Deus bom, o Deus fiel. Mas não adianta você ficar só com uma face de Deus, porque você não vai adorá-lo, e você não vai viver, e você não vai fazer a vontade de Deus, apenas com essa face amorosa, bondosa e fiel de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus com todo o que Ele é, para que assim, ao vivermos para Ele, possamos viver da maneira que o agrade a Ele. Não pense para vocês que Josué, nessa liderança, vem achar fácil. Ele diz aqui no texto: sejam fortes, não desanimem. Esse povo não era acostumado a fazer isso. Esse povo era escravo. Esse povo, durante a peregrinação, eles começaram a se tornar o quê? Agricultores. Mas Josué começou a trabalhar com os seus militares. O exército de Israel estimava-se algo em torno dos melhores homens, 35 mil homens, mas o grande exército ao todo, 350 mil homens. A nação está aqui em torno de 2 milhões de pessoas. Então é uma multidão de pessoas que estão entrando para se estabelecer numa nova localidade. Quando ocorre essa situação da morte desses reis, novamente, Josué cumpre Deuteronômio, capítulo 7, 8 e 9. No capítulo de Deuteronômio diz que a pessoa que morresse no madeiro simbolizaria que aquela pessoa era maldita aos olhos de Deus. Eles foram mortos e foram colocados no madeiro. Ao pôr do sol, eles foram guardados para que eles não virassem então heróis, para que eles então as suas nações pudessem temer ao único e verdadeiro Deus. Vamos entender uma coisa. São 5 reis, são 5 povos, mas tem os Gebionitas.
eles estão ouvindo as mesmas notícias que esses outros povos estão fazendo. O que os gibeonitas fazem? Os gibeonitas começam a temer a Deus, começam a temer o povo de Deus. Os gibeonitas começaram a entender, existe um Deus que está com esse povo, que esse Deus é muito poderoso. Então, nós não vamos enfrentar a eles, nós precisamos conseguir um acordo contra eles, porque por onde eles estão passando, eles estão matando todas as pessoas. O que os gibeonitas fazem? Fazem então esse acordo com o povo de Israel. Se lembram do dia do acordo, quando nós falamos há 3 domingos atrás, desse acordo que eles fizeram com a nação de Israel? E a nação de Israel fez o acordo não no nome deles, mas no nome de Deus. Porque eles estavam ali honrando então o testemunho, o juramento que eles fizeram diante de Deus. Então aqui nós podemos ver o seguinte: houve o tempo da misericórdia, mas essas nações não quiseram a misericórdia de Deus. Essas nações queriam continuar fazendo o mal, vivendo no mal, praticando o mal, e queriam impor a maldade nas outras nações. Queridos irmãos, não brinque com o pecado. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com os propósitos de Deus. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é justo. Justo. E todos nós estamos diante da justiça de Deus. Esses 5 reis foram colocados nesse madeiro para significar para a nação de Israel que eles foram malditos aos olhos de Deus. E eles receberam a penalidade por eles terem sido malditos e blasfemados contra Deus. Quando você lê o restante do capítulo, eu não quero ler, irmãos, porque é bem doloroso, bem difícil, eu quero ler apenas o versículo 30. O Senhor entregou também aquela cidade e seus reis nas mãos dos israelitas. Versículo 32. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. No versículo, são assim, vai sempre repetindo essa narrativa de Josué. E no versículo 42, também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Querido irmão, é muito bom estar do lado de Deus. E é muito ruim viver contra Deus. Quem está contra Deus está derrotado. Mas quem está do lado de Deus será vitorioso. Tem algumas lições que nós precisamos tirar desse texto agora, que vão nos ajudar então a entender um pouco mais do caráter divino. E compreendendo deste caráter de Deus, isso nos ajudará a compreender um pouco mais da sua lei, da sua vontade e do seu querer. Por isso, eu e você precisamos, ao olhar para este texto, termos essa visão de uma maneira bem clara, bem preciosa, que é uma execução. Deus está usando Israel para mostrar a justiça dele às nações. Você vê Deus executando a justiça dele hoje entre as nações? Você é capaz de ver isso? Deus executa também a justiça dele em nossos dias. Mas a grande questão não é tentarmos identificar esse agir de Deus executando a sua justiça. O exemplo que nós temos aqui é desse povo dos gibeonitas. Porque esse povo dos gibeonitas, eles vão
fazer um acordo com a nação a qual o Senhor está com eles, e Deus entrega as outras nações a eles. Lá em Romanos, capítulo 1, fala que as pessoas, vendo Deus agindo, vendo a manifestação de Deus sobre toda a face da terra, não quiseram adorá-lo, mas criaram para si falsos deuses. O Salmo capítulo 16 vai nos dizer: os céus manifestam a glória de Deus. Nós precisamos olhar para este mundo e não olharmos para este mundo apenas da perspectiva das coisas ruins que estão acontecendo. Nós precisamos olhar para este mundo e enxergar o agir misericordioso de Deus aos nossos dias. Porque chegará o dia em que o Senhor vai executar a sua justiça. E todo olho verá, Mateus capítulo 24. E todos serão julgados. Os que foram do Senhor, Ele dirá: bendito aquele que vem, bendito, entrem para o reino do meu Pai. E aqueles que Ele rejeitar, Ele dirá: não vos conheço, nunca os vi. A igreja evangélica brasileira hoje é uma igreja extremamente dodói, é uma igreja extremamente com sérios entraves na sua vida espiritual, porque não conseguem entender o agir de Deus. Esses reis foram colocados no madeiro, simbolizando para que essas nações estavam distantes de Deus, e simbolizando que esses reis foram mortos por causa do pecado e da transgressão deles. Cristo foi colocado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, por causa do meu pecado, por causa das minhas transgressões. Cristo é o símbolo da minha liberdade em Deus. A cruz é este marco de que Cristo se fez maldito pela minha vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo se fez maldito por nós. Cristo foi ao madeiro se fazendo maldito por nós. Nós estamos vivendo um momento que se chama, então, estabelecido por Cristo, que é o momento, então, que nós temos agora a liberdade de pregar e anunciar este Evangelho da paz. E dizermos categoricamente para as pessoas: o nosso Deus, um dia, Ele vai executar a sua justiça sobre a face da terra. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, que Ele pisará a cabeça da serpente e esmagará a sua figura. Aqui nós vemos que Josué manda que eles pisassem na cabeça desses reis. Um dia Cristo vai aniquilar todo o mal da face da terra. Amém, igreja? Amém? Ele vai aniquilar todo o mal. Isso deve então gerar em nós um desafio a Deus, um desafio de Deus para nós. Acho que o primeiro desafio, querido irmão e querida irmã: Deus é fiel? Amém. Mas e você, tem sido fiel para com Deus? Mesmo que isso lhe custe caro, mesmo que isso lhe custe a morte do seu eu, o sacrifício de coisas que você considera serem boas, o sacrifício de Cristo que se fez maldito na cruz do Calvário pela sua vida, te faz analisar e se analisar, e ao se analisando te faz entender que você precisa viver segundo a vontade de Deus.
Nós estamos vivendo esses dias, queridos irmãos, que se diz a brevidade da segunda vinda de Cristo. As nações ficaram com medo, porque o povo de Israel estava marchando. Hoje, será que o mundo ímpio, iníquo, está com medo, porque o povo de Deus está marchando? Está marchando e dizendo, o nosso rei está voltando. E quando ele vier, não haverá mais tempo, não haverá mais arrependimento, porque ele executará a sua justiça. É tempo de nós anunciarmos a verdade de Cristo e anunciarmos verdadeiramente a verdade de Cristo. Essa é a missão que Cristo nos deixou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a tudo que eu vos tenho ensinado. Porque eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo se fez maldito pela minha vida e se fez maldito pela tua vida. Ele traz o castigo que nos traz a paz. Ele morreu em substituição a nós, e pela morte dele nós somos adotados como filhos de Deus. O nosso irmão maior, Jesus Cristo, se chama o nosso irmão, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e é a ele que devemos viver. Ah, pastor, esse Deus é muito sanguinário. O autor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Consumidor. Os próximos capítulos serão mais tranquilos. Pode ficar tranquilo. Mas eu achei muito interessante essa semana. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim: Pastor Carlos, o senhor não tem medo de pregar a Bíblia? Eu tenho. Oh, como eu tenho. Não é fácil pregar a palavra. Não é fácil anunciar a palavra. As nossas entranhas ficam remoendo. A nossa mente entra numa batalha terrível. Porque a palavra de Deus é realmente isso. Ela é uma espada de dois gumes, que ela entra a ponto de dividir a tua alma do teu espírito. Esta é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Ela nos leva a conhecer quem é o Criador deste mundo todo, deste universo todo. Ela nos leva a compreender qual é a realidade da nossa vida diante desse Deus. Mas lá em Apocalipse diz assim: e ficarão de fora os covardes. E aí tem uma lista enorme lá. Eu não faço parte dessa lista, e você? Você faz parte do povo que tem dificuldade de falar para as pessoas que pecado é pecado? Você faz parte do povo que tem coragem de dizer para as pessoas: o tempo está aí, o tempo é agora, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque Ele está aí, Ele está chegando, Ele está chegando. E quando a trombeta soar, o seu nome estará escrito no livro da vida. Deus executou a sua justiça a toda essa região que praticava o mal, que vendo um Deus tão poderoso agindo na vida de um povo escravo e não habilitado para a guerra, eles se arrependeram e falaram: nós vamos andar com eles. Os gibeonitas fizeram isso. E você, querido irmão e querida irmã, quantas coisas Deus fez na tua vida, quantas coisas Deus tem feito na tua vida, quantas formas Deus tem te livrado,
quantas maneiras Deus tem te abençoado. Eu fico pensando, as pessoas que querem mais e mais bênçãos, as pessoas que querem participar de uma campanha para que tudo mais possa dar certo. Querido irmão, você está aqui hoje, nesse dia, 20 de março de 2022, você está dentro de uma igreja que está de portas abertas. Dê um glória a Deus, igreja. Você está aqui, você está vivo. Se você tem R$2 na sua carteira hoje, saiba que hoje 6 milhões de ucranianos que atravessaram a fronteira não têm um lugar para colocar os seus filhos para dormir. Dê um glória a Deus, igreja. É esse Deus que nós estamos vivendo hoje. Será que nós temos algo mais para pedir? Ou nós temos hoje de fazer o que esses gibeonitas fizeram, se arrepender e voltar para Deus e confiar no Deus Todo-Poderoso? Se volte a Deus, se volte a Cristo, viva para Ele e deixe que o mais Ele fará na tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar a Ele. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida, por essa liberdade que temos aqui, pela oportunidade que tivemos hoje de te louvar e anunciar a tua palavra. Eu te agradeço por esse momento gostoso de comunhão com os irmãos. Eu te agradeço porque o teu Filho se fez pecado pelos nossos pecados e nos deu vida eterna, e nos deu esperança, e nos chamou para viver essa nova vida. E por isso eu rogo, ó Deus, que o teu Espírito esteja sobre nós, para que, ó Deus, nós nunca mais venhamos, ó Deus, a desejar a vida dos ímpios, dos iníquos, mas que nós venhamos a desejar sempre a vida do teu Filho em nós, a vida do teu Filho em nossas vidas. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, quão grande é o teu poder. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, como tu és soberano sobre todas as coisas. Ajuda-nos a entender e a viver dentro do teu propósito que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Ajuda-nos a não nos desviar dos teus caminhos. Ajuda-nos a anunciar a tua palavra a tempo e fora de tempo, a todas as pessoas, aos nossos familiares, aos nossos amigos, que nós possamos dizer e anunciar que o Senhor nos salvou, o Senhor redimiu os nossos pecados, o Senhor nos limpou, o Senhor nos purificou. Toma as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.